Primeiro, eu queria agradecer muito todos vocês estarem aqui hoje. Primeiro dia da CBR, primeiro desafio nosso de fazer um evento desse. A gente nunca fez isso, a gente sempre planejou. Quem sou eu? Eu sou esse cara, acho que quem frequenta o fórum da CBR conhece o avatarzinho ali, né? Pô, mas não é o mesmo cara. Não, pera lá, vamos resolver isso aí então. Aqui, ó. Agora sim, só faltou o Ray-Ban. Então, o pessoal olha a foto, acha que eu sou um cara sério, fechado. Eu sou um cara tímido, normal, estou tremendo de nervoso de estar aqui na frente de vocês. Mas vamos fazer um dia bem tranquilo, bem solto. Participem bastante, aproveitem o evento, façam perguntas. Se tiver uma informação interessante para dar, aproveitem. Vamos fazer um bate-papo bem legal com esse dia. Um outro slide que eu queria mostrar aqui é esse aqui. Esse aqui é um slide que o Celso, nosso desenvolvedor, conseguiu fazer em cima das inscrições do dia da CBR. Então, isso aqui eu achei fantástico. Dá para ver que tem gente do Brasil inteiro aqui. Teve gente que veio lá de Natal, lá também do Rio Grande do Sul. Então, muito bacana isso. A gente está bem representado aqui no Brasil inteiro. Quase trouxe um cara de Rondônia, um moderador, mas não deu para ele vir. Queria agradecer muito também os patrocinadores que estão aqui nos estandes aqui fora. Sem eles, não seria possível fazer esse evento. Um evento desse tem custos consideráveis, né? E boa parte disso foi pago com o patrocínio deles, né? Então, a gente teve várias cotas de patrocínio, Bematec, Eugin com patrocínio platino, Control ID com patrocínio ouro, Tanca, Epson e Sueda com o patrocínio prata, DMAP com o patrocínio bronze. Muito obrigado mesmo a todos eles. Todos os fabricantes também que estão aí, eles estão distribuindo algumas coisas, eles têm coisas interessantes para vocês. Não deixem de visitar cada um dos estandes, né? A Control ID já me falou que ela vai doar para cada software house, para cada CNPJ de software house, um leitor biométrico inteligente. Então, quem não passou lá, passa, já faz uma ficha lá da software house, deixa o CNPJ, eles vão doar isso daí. Então, só para situar, acho que todos aqui sabem o que é o projeto ACBR, mas tem gente que também talvez não saiba. A gente tem alguns estudantes aqui que vieram do Salles Gomes. Estão por aí? Devem estar chegando. E o pessoal das faculdades da região também vieram. Então, só para dar uma explicação. A gente lógico, um projeto de código aberto, todo mundo sabe disso, né? Então, o ACBR começou assim, são fontes de código aberto, focados em automação comercial. Então, daí que vem o nosso ACBR, é a Automação Comercial Brasil. Então, todos os nossos fontes são focados para empresas que desenvolvem softwares para essa área, para automação comercial. A gente também acabou se tornando uma comunidade, ou seja, o fórum nosso, muita gente frequenta ele. Depois vou mostrar algumas estatísticas do fórum, você vai ver como é legal, como é grande. E algumas outras pessoas nos conhecem pelos utilitários, ou seja, o monitor, a lib que a gente está desenvolvendo. Então, eles não têm muito contato com os fontes, eles só vão lá, baixam o monitor, usam na aplicação deles. A origem do projeto, comentar um pouco como que começou a CBR. Então, eu comecei esse projeto em 2004, esse que vos fala, lá na minha empresa DJ System, com uma necessidade que eu tinha. Na época que eu comecei a fazer um sistema, vamos dizer, for Windows, saindo do X-Harbor, eu falei, puta, tem que fazer um for Windows. Todo mundo, cadê o visual? Não, vamos fazer. Eu peguei essa dificuldade com as impressoras fiscais. Na época devia ter uns 13 modelos fabricantes diferentes. E eu, apanhando as DLLs, cada uma era de um jeito, uma era mais simples, outra era mais difícil de interagir. Sempre sonhei ter um PDV Linux. Bati nos fabricantes, você tem suporte para Linux? Não, ninguém tinha. Daí, o que eu fiz? No X-Harbor, eu já usava a comunicação direta com as impressoras fiscais, pela porta serial. Eu tinha feito uma espécie de ACBR em X-Harbor, que eu usava pessoalmente. Então, eu migrei esses fontes para Pascal, que era a linguagem que eu adotei para fazer um programa visual,
E aí que eu tive a ideia de fazer o CBR. Eu falei, poxa, eu não vou conseguir fazer uma coisa grande dessa sozinha. Eu não vou, é muito modelo de impressora, muito trabalho. E eu sempre fui apaixonado por código aberto, né? A gente usa Linux, usa LibreOffice, usa várias ferramentas, então foi uma boa oportunidade. Outra premissa que eu queria é que ele não tivesse muita dependência de DLLs. Alô? Ou seja, quando eu estivesse instalando o meu software, eu não precisasse carregar muitos arquivos, muitas DLLs. Então, por isso que o nosso CBR, sempre que possível, a gente usa comunicação direta com o equipamento. Não que a gente não goste das DLLs dos fabricantes. Antes a gente não gostava, hoje elas são boas, são alto nível. Mas na época realmente era difícil. Então aqui, quando a gente começou o projeto, isso foi algumas das coisas que eu escutei. E desanima um pouco, né? Quando você está começando uma ideia nova ali, você, poxa, levar um banho de água fria desse aí. Mas assim, não tinha nada a perder. Eu não objetivava ganhar dinheiro, não objetivava ficar famoso, nada. Eu só queria colaboração. Meu objetivo principal era achar outros doidos igual eu, que também gostassem de programação e quisessem me ajudar. Então, fui indo. Né? Começou pequeno e a coisa foi crescendo em cima desse componente, principalmente da impressora fiscal. Agora, por que fazer em código aberto? Então, aqui até algumas coisas eu já citei. Eu queria conhecer outros desenvolvedores que eu saberia que estavam Brasil afora, mas eu não tinha como conhecer eles. E eu queria atingir o maior número de máquinas possível, ou seja, eu falava com 3 fabricantes, eu queria falar com 12. Mas eu não tinha esses 12 equipamentos na minha bancada para testar. Talvez algum outro desenvolvedor em outro lugar tivesse. Então, quando eu comecei o projeto, eu procurei fazer ele pensando nisso, ou seja, como que eu vou fazer um código que alguém do outro lado vai conseguir pegar e completar. Então, se você olhar o código-fonte do CBR, tem muito comentário, tem muita dica, ó, aqui faça isso, vá para cá, vá para lá. Porque é com esse intuito, que é para outro desenvolvedor pegar e se sentir dentro e tentar ajudar. Foi assim que eu conheci o Juliomar, foi assim que eu conheci o Isaac, tudo através do ACBR. Então, foi uma forma muito bacana de a gente achar gente talentosa Brasil afora. Aqui, só para situar onde que o ACBR está. A DJ System é a empresa da qual eu sou sócio, e o ACBR foi fundado nela. A DJ System é uma software house, ela tem um PDV próprio, está aqui o pessoal do DJ PDV, e a gente também está tentando fazer uma loja virtual, que é a automação total. Hoje, Daniel, eu estou focado só em ACBR. A gente prevê que o ACBR, no futuro, seja talvez uma empresa própria, tenha o CNPJ próprio. Hoje, a gente usa a estrutura da DJ, financeiro, sempre o CNPJ é da DJ System. Mas a gente quer dar corpo na coisa para que ela possa andar sozinha. E a ACBR, então, ela é uma marca registrada da DJ System. A gente fez todo aquele processo de registro lá. Essa aqui é a equipe do ACBR, ou seja, quem está contratado para trabalhar exclusivamente do ACBR. Alguns aqui vocês devem conhecer, né? Já devem ver do fórum. Né? A Juliana, que talvez apareça menos, ela me ajuda muito na gerência do projeto. Né? O Júnior foi um dos primeiros desenvolvedores que a gente contratou full-time para o ACBR, e ele hoje que dá manutenção do ACBR Monitor, ele que cuida dos fontes do ACBR Monitor. O Rafael Dias está aqui, vai dar uma palestra hoje. Aliás, todos vão dar uma palestra hoje, menos o Carlos, que está por aí também tirando foto. Ou seja, todos eles estão aqui. O Rafael Dias manja muito de C, de Java, de várias outras linguagens. Então, ele está criando essa CBR Lib. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a CBR Lib lá na frente. O Ítalo, famoso pela nota fiscal do serviço eletrônica, só ele tem paciência para conseguir aguentar essa doideira que é. A hora que eu vi, eu falei, Ítalo, toca você isso aí, rapaz. Eu não aguento, não. E ele vai fundo. E o Elton também, que está aqui, que faz uns vídeos caprichadíssimos. A gente depois vai mostrar no fórum, a gente tem uma área de vídeos, tutoriais. Os vídeos do Elton são fantásticos, uma aula mesmo. E o Carlos, que é o nosso agente comercial. Se vocês têm alguma dúvida de saque ou de CBR, vocês ligarem na DJ, o Carlos vai atender vocês.
Então, ele não é uma pessoa técnica em termos de programação, mas ele vai saber para quem ele chuta a bola. Ah, é isso. Então, ele recebe, é ele que... A gente não tinha nem isso antes. Alguém ligava na DJ System, eu quero falar com os caras da CBR. A gente, putz, e agora? Para quem transfere essa ligação? Então, hoje o Carlos recebe isso daí e cuida de passar para alguém. Além dessa equipe que é contratada, a gente tem voluntários e outras pessoas que também trabalham, são committers do CBR. Então, esses aqui também são bem famosos no fórum, então, vários deles estão aqui hoje, como o Regis, o Gilomar, o Isaac. O Elias trabalha na DJ, o Celso trabalha na DJ, o André, um dos sócios da DJ. E o Big Wings, quem sabe o nome do Big Wings? Big Wings. Eu tentei arrancar dele, não sei o nome desse cara. Ele comita no fórum, escreve um código fantástico, mas não sei o nome dele. E o Henrique Leonardo, que ajeitou os dumps lá, fez uma reforma fantástica nos dumps. Então, esses também são committers. Além daqueles que são contratados, esses também têm acesso aos fontes do ACBR, ou seja, eles conseguem enviar alterações nos fontes do ACBR. Abrindo um parênteses aqui, vamos supor que você achou um bug lá ou quer fazer uma contribuição. Você não consegue commitar. Qual que é o caminho? Tentar falar com um desses caras. Posta no fórum, fala, corrigi isso por causa disso, disso. Provavelmente algum desses caras vai analisar e vai subir a sua correção. O ACBR é um projeto de código aberto. E muita gente me pergunta, poxa, mas eu estou seguro usando código aberto? Posso amarrar meu cavalo nessa sombra aí? Isso é seguro? Então, as empresas que seguem um modelo comercial costumam falar que não. Costumam dizer que não é uma boa você adotar open source. Eu tenho a visão oposta. Eu acho que open source você está mais seguro. Lógico que tudo depende da ferramenta, do projeto e do que você quer fazer. Então, aqui algumas dicas que eu dou assim, de como você decidir se adota ou não open source. O que eu acho de bom no open source? Você tem o código, você consegue analisar o código. Então, você não tem backdoors, você sabe o que está acontecendo ali. Você não fica desconfiado do que o desenvolvedor fez por trás daquele código, daquele componente fechado. Você sabe exatamente o que ele fez, você está com o código ali. Se o projeto morre, vamos dizer, o Daniel voltando para Tatuí, capota o carro, Deus o livre. Mas daí, como é que fica o ACBR? Os fontes estão lá. Se alguém quiser tocar, vai tocar. Então, assim, não depende da minha vontade fechar ou não. Ele é código aberto. Mesmo que eu não queira trabalhar mais no projeto, alguém tem todo o direito de continuar com ele, né? Então, quando você compara isso com o modelo proprietário, uma empresa que fala, eu não quero mais fazer esse software, não está me dando lucro, vou fechar. Se você dependia dele, você ficou na mão. Você não tem os fontes dele para dar continuidade. Você pode testar livremente, você não precisa pagar para usar um projeto código aberto. Você baixa, instala, testa, te agradou, você adota. Então, é um dos poucos modelos também que você pode fazer isso daí. Outra coisa importante é você verificar a comunidade. É grande a comunidade, o pessoal se ajuda. Observa também sempre o repositório de fontes do projeto. Ele é atualizado constantemente. O ACBR, acho que todo dia alguém sobe alguma coisa nele. Então, isso significa que é um projeto ativo. Tem muita gente trabalhando nele e você vai conseguir ajuda se você for adotar esse projeto. Uma comunidade pequena, você vai ter menos chance. Aqui mais uma premissa que eu adotei quando eu comecei o ACBR. Ou seja, vamos fazer para valer. Vamos fazer bem feito. Fazer no prazo é outra história, né? Aí é mais difícil. Mas, assim, não é porque é open source que você precisa fazer meia boca, fazer incompleto. Senão ninguém vai adotar. Não adianta você fazer uma coisa que só quem é técnico entende. Nem todos os usuários do outro lado vão ser técnicos. Até um erro comum meu, quando eu comecei a CBR, eu queria muito achar outros programadores. Então, quando vinha, às vezes, um usuário menos experiente, eu não recebia ele tão bem. Eu falava, poxa, esse cara está querendo me usar o projeto, não quer colaborar. Mas ele colabora divulgando,
ele colabora de várias outras maneiras. Inclusive, ele pode pagar para alguém desenvolver alguma coisa para ele. Então, não é só porque ele não é técnico que ele não é um bom usuário do projeto. Todos são. Isso eu percebi logo de cara quando eu comecei o CBR. No começo, para mim, o mais importante era a divulgação. Eu queria usuários divulgando, me ajudando a propagar a ideia, me ajudando a divulgar ele. Então, eu vi que eu não precisava só de programadores, eu precisava de entusiastas, eu precisava de gente que fizesse documentação, porque eu não conheço nenhum programador que gosta de escrever documentação, mas é necessário, né? Então, a gente foi buscando essas pessoas também, né? Então, a gente procura fazer um website bacana, fazer a documentação legal, para que quem chegue se sinta à vontade. Senão, o projeto não é adotado. Não é porque ele é de graça que o cara vai adotar. Se ele vê que não está servindo para ele, ou ele não está se achando lá, ele vai usar outra ferramenta. Isso aqui, até algumas coisas, a gente tinha uma meia-culpa. O nosso site não era muito bom, né? Então, a gente fez uma reforma no nosso portal. Estranho. E não sei se vocês conhecem, geralmente vocês conhecem mais a URL que termina com /fórum, mas se você usar só .com.br, você vai cair nesse portal. Então, a gente gastou, acredito que uns 2 meses reformando esse portal, para colocar todas as informações que a gente acha pertinentes ao CBR, porque quando começou a NFE4, alguns novos movimentos, a gente viu muita gente nova chegando até o ACBR. E esse pessoal faziam perguntas que para nós eram óbvias, mas para quem está chegando agora não eram. Então, a gente procurou fazer um portal que tenta responder essas perguntas, ou seja, alguém quer conhecer, às vezes é alguém de outra área que está entrando em automação comercial agora. Então, a gente procurou deixar todas as informações importantes aqui. Ok, vamos falar um pouquinho dos nossos fontes de código aberto. Esse é o número de linhas aproximado que a gente tem no ACBR, 780 mil linhas de código. Como é que eu, sozinho, ia escrever 780 mil linhas de código? Nunca. Então, essa que eu acho que é a sacada mais legal de código aberto. Lógico que aqui entra bibliotecas de terceiros que a gente usa, como a Synapse, algumas bibliotecas de JSON, então está tudo contabilizado nesse número aqui. Mas que também é tudo código aberto, também foram outras pessoas que escreveram e a gente está usando, lógico, com a permissão delas. Quem faz essa estatística é esse site aqui, OpenHub. Ele analisa repositório de vários projetos e ele chega nesses números. Isso aqui é uma brincadeira que eu sempre faço com o pessoal do fórum. Eu costumo postar sempre essa frase, assim, usa a força, leia os fontes. Lógico, uma brincadeira aí do Jedi, né? Mas o que eu quero dizer com isso? O CBR é open source. Você não precisa me perguntar o que ele faz. Como que o CBR faz para abrir o certificado? Está lá os fontes, você pode ver como que ele faz. Então, eu percebo que o pessoal, principalmente de Delphi, open source é algo relativamente novo. Agora até nem tanto, né? Mas era muito comum você baixar um componente BPL, um zip, ou alguma coisa fechada. Então, você tinha que ter a documentação. Com a CBR, você tem os fontes. Você pode e deve abrir os fontes, ler os fontes. Você estudar os fontes vai fazer o seu conhecimento técnico crescer. Você ligar o seu debug, parar e entrar nos fontes da CBR, com certeza você vai nos ajudar. Você vai ver que não é tão difícil colaborar, às vezes, com alguma coisa que você queira corrigir ou melhorar, né? Esse é o número aproximado de componentes que a gente tem. O Eduardo, o nosso designer lá da DJ, bolou essa arte aqui que está estampada nas canecas do ACBR. E ficou bem legal, porque cada bolinha dessa aqui é mais ou menos um componente que a gente tem instalar na IDE. Então, a gente atinge um universo muito grande, mas sempre focado em automação comercial. Então, boletos, toda a parte de arquivos fiscais se integra, SPED, aqueles arquivos morféticos do PAF-ECF, tudo está aí dentro. A gente consegue gerar essas coisas aí.
As impressoras fiscais, que hoje estão um pouco em desuso, mas a gente tem o suporte, né? Documentos eletrônicos, ou seja, toda a parte de nota fiscal eletrônica, nota fiscal de consumidor eletrônica, bilhete de passagem agora, o CTE, todos eles a gente tem dentro da CBR. O TEF é um componente muito usado também, né, para transferência eletrônica. Nossos fontes, todos eles têm que seguir essa premissa. Eles têm que rodar em Windows, Linux, 32 e 64. Então, com isso, às vezes, eu recuso algumas contribuições ou eu peço para a pessoa que está contribuindo revisar. Porque, às vezes, ele faz um código específico para Windows. Às vezes, ele faz um código específico para 32. Então, a gente, antes de subir, a gente tenta ajustar para que continue rodando em todos esses ambientes. A gente consegue compilar o nosso PDV, por exemplo, em Linux 64 bits. A gente tem uma distribuição própria nossa que o PDV Linux 64 vai rodando nela. O Marcos Douglas vai mostrar numa palestra logo mais como que o Lazarus e o Celso vai mostrar hoje o Lazarus no Linux. Outra premissa nossa é que ele seja multi-IDE. Ou seja, não é um projeto que só roda numa versão do Delphi. Ele só roda no XE10, só roda no XE5. Os nossos fontes têm que rodar desde o Delphi 7 até o Delphi mais atual, que é atualmente é o Rio. E também no Lazarus. Lazarus dos FPC é Lazarus Free Pascal. Então, todos os fontes que são comitados também têm que seguir essa premissa. É muito comum alguém me mandar uma contribuição que só roda numa versão específica do Delphi. Ele usou uma interface nova lá, é lindo aquilo, mas não roda no 7. A gente tem que recusar ou rever o código para ajustar ele para rodar no 7 também. Então, e daí todo mundo me pergunta, vai continuar suportando o Delphi 7? Vai, porque tem muito usuário de Delphi 7 ainda. Então, para mim, não seria vantagem eu cortar isso, ou isso é imperativo. Mas o meu conselho é, avancem, sigam adiante. O Delphi 7 está quase completando 18 anos aí. Então, hoje a gente vai ter duas excelentes oportunidades de ver como eu saio do Delphi 7. O Marcos Douglas vai mostrar o Lazarus e o Júlio Omar vai mostrar o Delphi Community, que é um Delphi gratuito. Para quem está começando, para quem quer testar um Delphi mais novo, né? Além disso, a Nilma da Embarcadero está aqui hoje e durante o almoço ela vai fazer uma palestra sobre licenciamento Delphi. Que a gente sempre fala, puta, não tenho como comprar isso. Você sabe se não dá? Só o Enterprise serve para mim. O profissional, às vezes, serve para você também. Então, a Nilma vai estar aqui, vai tirar essas dúvidas e assim, é uma oportunidade de ficar atualizado, com tecnologias novas, mobile, com coisas bem novas. Sobre a licença de uso do ACBR. A gente usa essa licença, LGPL. Ela é uma licença muito usada em quem tem bibliotecas. O próprio Lazarus usa a LGPL. Então, até por isso que a gente acabou adotando ela para o ACBR também. Quando vocês forem adotar um projeto de código aberto, isso é um passo muito importante. Analisem a licença de uso desse projeto. Se você for abrir o texto da LGPL, que está naquele link ali, é um texto enorme. Você vai ler a metade e já vai dar sono, a não ser que você seja um advogado. Mas, assim, você tem que saber, em linhas gerais, o que a licença te permite e o que ela não permite. Por exemplo, a GPL, que o ACBR Monitor usa, ela é uma licença que não permite que eu copie parte daqueles fontes e coloque no meu fonte comercial. Ela não permite isso. Mas o ACBR, ele é na LGPL, então ela permite isso. Ela permite que eu embarque uma biblioteca nos fontes comerciais. Como vocês lembram lá no começo, eu fiz o ACBR para usar na minha empresa, de forma comercial. Então, não faria sentido eu fazer um projeto de código aberto, sendo que eu mesmo não ia poder usar ele. Então, isso é uma promessa que eu faço para vocês. O ACBR sempre vai ser código aberto. Eu não tenho o menor interesse em fechar o código. Seria um suicídio para o projeto. Se algum dia eu falar, agora eu vou cobrar o ACBR e vou ficar rico e ganhar um monte de dinheiro. O projeto morre em pouco tempo. A força do ACBR é ele ser código aberto, é ele ter esse número de usuários que ele tem. É essa coisa meio caótica.
Às vezes um fabricante me pergunta, mas quantos usuários usam o CBR? Eu falo, cara, não sei. E quantas software houses você tem? Não sei. A gente tem algumas estatísticas aí de fórum e tal, mas é muito caótico, é open source, você não tem como controlar tudo o que acontece, né? Vamos falar um pouquinho sobre a nossa comunidade. Então, essa é a página principal do fórum. Acredito que todos frequentem mais essa página aqui, onde a gente tira dúvidas. É uma comunidade, né, onde a gente se encontra, onde a gente pergunta dúvidas e os mais experientes respondem. Então, é livre, você pode fazer um cadastro aqui sem pagar nada. A gente tem o saque aqui dentro, lógico. Mas para você usar o fórum, você não precisa ser membro do saque, é livre. Aqui algumas estatísticas do nosso fórum. Então, atualmente, a gente tem no nosso fórum quase 77 mil membros, né, que já produziram mais de 310 mil posts. O dia que caiu... O que caiu mesmo? Acho que foi na NFE4, não lembro... Quase 5 mil usuários online no fórum. O TI da TJ ficou louco. Escalamos de 16 para 32 e mais memória. Não conseguimos deixar o servidor estável de tantos acessos. Então, a gente até está pensando em ir para alguma coisa mais elástica. Hoje ele é hospedado na local web, esse servidor nosso, é uma máquina Linux. já descobriu o problema? Não, olha, vamos processar aqui. Então, ele é uma máquina de 16 GB. Quando dá os picos, aí a gente joga lá para 32 GB. Mas é muito rápido. Cai um Cefaz. Isso aqui acho que foi um dia que o Cefaz do Rio Grande do Sul parou. Daí, metade do Brasil para. Aí os caras vão no Google... E o Google redireciona muito para a gente. Então, o fórum é bombardeado de visitas quando acontece algum evento. Lógico que a gente gosta. Hoje eu vendo propaganda no fórum e o número de acessos, para mim, é muito importante. Mas eu preciso me preparar melhor, talvez investir um pouco mais para isso. Aqui eu fiz um videozinho, não está aparecendo muito bem, mas é só para mostrar os moderadores, como que vocês podem ver os moderadores. Poxa, funciona tão bem em casa. Vamos falar um pouquinho sobre os nossos utilitários. Tá, mas os moderadores vão estar lá. Se você clicar em sobre e depois moderadores, você vai ver a equipe e é legal de você conhecer os moderadores. Os utilitários é o pessoal que não usa Pascal. Só para mim ter uma noção aqui, quem conhece o CBR Monitor? Pode, por favor, levantar a mão? Legal, tem uma comunidade bem representada. Então, assim, quando eu falo, às vezes, dos fontes para esse pessoal, eles... O que esse cara está falando? Mas eles usam o monitor. Ao mesmo tempo que eu falo do monitor para quem usa os fontes, ele... existe esse trem aí? Nossa, onde que está isso aí? Então, são comunidades distintas que acabam usando a CBR, né? Então, o monitor, o que é? Ele é um software que fica ali no Systray, a aplicação host fala com ele por TXT ou por TCP, e ele vai respondendo. Dentro do monitor, a gente tem vários dos componentes do CBR. Então, muitas empresas que não usam Pascal usam o ACBR Monitor para usar o ACBR. É um dos carros fortes nossos. Por quê? Porque ele gera muita receita para o saque. Então, ele é muito importante para a gente, é um projeto que a gente... recentemente fez um refactoring grande nele para melhorar a qualidade dele e estabilidade. Então, e tem um desenvolvedor específico só para manter ele. Sim, o monitor, qualquer linguagem que cuspir um TXT, consegue falar com o monitor. Em teoria, até com um bloco de notas, você consegue gerar uma NFE com o monitor. Você abre o bloco de notas, põe o comando, ele vai usar o CBR para gerar uma NFE. Esse outro projeto que a gente está investindo muita energia atualmente, a CBR Lib. Então, todos os componentes do CBR vão ser uma lib, uma DLL, em Windows ou em Linux, uma SO.
Isso aqui não é uma tarefa simples, a gente tem atualmente 2 desenvolvedores trabalhando nela, do Rafael Teno, que vai palestrar aqui hoje, e a gente é ambicioso, a gente quer que ela rode em Windows, em Linux, 32, 64, STDCal e CDSL. Puta, não sei nem o que é essas coisas aí, então vai ver a palestra do Rafael que ele vai explicar certinho. Outra coisa legal das libs que a gente está bolando, elas vão trabalhar em conjunto, ou seja, eu só uso o NFE. Tudo bem, você vai usar uma CBR NFE DLL. Ah, mas agora eu também estou usando a POS Printer. Eu posso carregar as 2 DLLs? Pode. E, inclusive, uma DLL vai conversar com a outra. Porque, vamos supor, você usou o POS Printer lá e está acessando uma impressora. Daí a NFE também quer acessar a mesma impressora. A porta está bloqueada. Só que daí a NFE vai ver que a POS Printer está junto e ela vai começar a usar a DLL POS Printer. Ou seja, a gente já previu alguns cenários que os desenvolvedores poderiam passar por problema e tentou fazer. Esse aqui eu vou precisar de ajuda. Elias, vem aqui, por favor. A gente é fã da CBR, eu sou fã, adoro a CBR. Sobe aqui, por favor. Recentemente, a gente conhece o cara que faz a propaganda do Trivago? Então, o Elias trabalha na DJ System. Quem mexeu já com o componente de etiqueta ou com o componente de TEF, já trabalhou com o código que o Elias mexeu. Elias, por favor, um boné. Por favor, aqui a canequinha. Segura a caneca. Veste o boné. E a agenda. Troca de... Aí. Ok, Elias. Agora, por favor, um desfile aqui para a gente. Foi tudo combinado antes, né, Elias? Então, Elias indo trabalhar na DJ System, cedinho, ele vai com a caneca dele, com a agenda. Uma salva de palmas para Elias. Obrigado, Elias. Ok. Como obter suporte? Ok. Tá aqui. Eu uso a CBR, estou usando o código aberto, mas, poxa, eu quero alguém que me responda. O fórum aberto demora 5 dias, às vezes me responde, às vezes não respondem. Eu quero suporte. Como que eu consigo um suporte profissional na CBR? Então, a gente tem 2 tipos de suporte. O saque da CBR é prestado por aquele time que eu mostrei lá no começo, a equipe contratada da CBR. Então, a gente garante um SLA de 1 dia útil de resposta e a gente tem um fórum onde a gente procura manter esse SLA. Então, a Juliana fica igual um gavião ali, vendo os tópicos que estão abertos e redirecionando para os desenvolvedores. Então, o saque, a gente agora acabou de inaugurar ele, tem planos de mais duração, tem planos anual, semestral, com descontos, eu já vou mostrar aqui no próximo slide. E você não tem um contrato assim, poxa, eu vou entrar nisso aí, daí a hora que eu quiser cancelar, vai dar uma dor de cabeça, igual cancelar cartão de crédito. Não, você pagou, se você não renovar, já automaticamente encerrou. Então, é bem tranquilo. O que o saque faz? A gente só responde no fórum. A gente não dá suporte por e-mail, a gente não dá suporte por Skype. Então, ele é limitado nesse sentido. Geralmente é muito rápido. As respostas, pelo que eu vi, o tempo médio é menos de 1 hora. A primeira resposta, a primeira interação com o usuário. Então, postou no fórum, a gente já vai saber e vai tentar interagir o mais rápido possível, né? Estamos tentando melhorar bastante a qualidade do atendimento do saque. Eu sei que alguns usuários já nos deram alguns feedbacks. Falei, pô, eu posto as coisas lá, os caras mandam ler o manual. Se for para ler o manual, nem contratava vocês. Então, assim, ler o manual tem que ler também, mas a gente tenta dar uma mão melhor, né? Ou não dar aquelas patadas assim nas respostas. Então, isso é uma meia-culpa nossa, estamos melhorando.
Aqui, os planos novos que eu citei. Então, o saque sempre foi esse valor, R$ 120, desde o começo, desde que a gente fundou, mais de 5 anos, não reajustamos. E agora, com os planos de longa duração, você tem desconto. Com o plano anual, você vai praticamente pagar 10 mensalidades e ter um ano. Né? E a gente está vendo aqui uma campanha, vai ganhar alguma agenda, alguma coisa da CBR também nesses planos de semestral anual. A gente mudou tudo pelo PagSeguro, já faz algum tempo. Então, dá para gerar boleto, dá para gerar cartão, mas a gente tudo no PagSeguro. Hoje, o pagamento do saque ele é integrado com o PagSeguro. Então, você fez a contratação, foi no PagSeguro, pagou, o PagSeguro fala com o nosso site e já dá essa informação. Então, automaticamente, você já passa a ser saque. Então, é aquela coisa, puta, eu estou numa emergência, preciso virar saque para baixar um CBR Monitor novo, ou eu quero ter um suporte rápido. Se você fizer o pagamento em cartão, é quase que automático. Ele já libera você no saque no fórum. Mais uma vez, aqui não deu muito certo. Aqui eu queria demonstrar os freelancers. Né, os freelancers, eles são uma comunidade... agora foi. Então, qualquer pessoa pode se cadastrar nos freelancers. Esses freelancers, como o próprio nome diz, eles não têm muito relacionamento comercial com a gente. Qual foi a minha ideia? O pessoal falava, poxa, o saque é legal, mas tem hora que eu quero que alguém conecte na minha máquina aqui. Tem hora que eu quero que alguém acesse, eu quero falar com alguém por telefone, eu quero um Skype. O saque não faz isso. Então, os freelancers oferecem esse tipo de serviço. Então, se você tem uma demanda específica, eu recomendo vocês entrarem na área de freelancers. Olha o Sérgio lá. Ali ele lá. Então, achar o expertise que aquele freelancer tem. Minha demanda é para SAT. Fala com o Sérgio manja tudo de SAT. Então, contratando o freelancer, você tem um atendimento mais personalizado. Pode ser TeamViewer, pode ser por Skype. Na própria página do freelancer, ele diz como ele atende. Se ele atende por demanda, por hora. E toda essa negociação é feita entre você e o freelancer. O ACBR não entra no meio. A gente só quis criar um diretório onde essas pessoas pudessem se cadastrar. Onde elas pudessem se colocar ali numa vitrine falando, olha, eu presto serviço para a comunidade. Por quê? Porque isso é importante para a comunidade. Tem empresas que se sentiam inseguras em não ter isso. Fala, poxa, só o saque para mim não serve. Então, muitas mantêm contrato com o Regis, com o Juliomar, para ter essa segurança, né? Para ter alguém que ligue. Né? A maioria dos freelancers são moderadores, alguns são committers. Então, é um pessoal bem bacana. Ok, vamos acelerar um pouco, já me levantaram a placa de 5 minutos. Dia do CBR ou CBR Day? Tanto faz. Eu prefiro chamar de Dia do CBR porque nós somos Automação Comercial Brasil. Então, eu prefiro o Dia do CBR. Mas todo mundo chama de CBR Day, então eu não vou ficar brigando com todo mundo. Né? Então, vai também. Aqui só mostrar alguma coisa do Parque Tecnológico de Sorocaba. Vocês já deram uma circulada aqui, já conheceram o espaço. Esse, onde estão as cadeirinhas, é onde nós estamos. Né? E a gente tem dois auditórios onde vão ter as palestras. Não são nesse mesmo auditório. Então, você andando no fim do corredor, você vai atravessar ali onde está a sala 1, está vendo? Você vai passar uma porta, você já vai ver outra indicação de sala 1. Tem um auditório para 100 pessoas lá. E do outro lado é espelho, o Parque Tecnológico é um espelho. A gente vai ter o auditório do sala 2, que também é para 100 pessoas. São idênticos às salas. Os fabricantes estão aqui, acho que vocês já devem ter dado uma circulada. Como eu falei, não deixem de visitar todos os fabricantes. Todo mundo tem uma sementinha, tem uma coisa para doar para vocês aí. Esses aqui são os nossos palestrantes de hoje. Então, a gente tem palestrantes super experientes, como o Regis, que já fez várias palestras, o Edgar, que está aqui, que manja, tem uma presença de palco enorme. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem alguns palestrantes que estão nervosos, tremendo de medo. Por quê? Porque nunca foram palestrantes. Eles são tão inseguros. Então, por favor, vou pedir encarecidamente para vocês, não machuquem os palestrantes. Não joguem essas canetinhas do ACBR nele, não hostilizem eles, sejam bonzinhos.
senão eles não vão aguentar a pressão. Brincadeira à parte, eles dominam o assunto que eles vão palestrar. Então, eles talvez não tenham experiência como palestrantes, mas eles dominam o assunto sobre o qual eles vão palestrar. Então, por isso que eu convidei eles, porque eu tenho certeza que uma hora que eles começarem a falar, eles vão ver que eles vão ficar bem à vontade. Ó, a Marildo não veio a caráter aí. Vamos dar um overview aqui agora das próximas palestras. Então, logo depois que acabar essa daqui, a gente vai ter aqui nesse auditório o Regis falando sobre NFC e mobile. Uma palestra bem procurada, muita gente com curiosidade de como que eu faço NFC no mobile. Regis vai mostrar aqui ao vivo. Lá na sala 1, para quem usa a CBR Monitor, quase todas as palestras estão na sala 1. A gente direcionou quase todas elas para lá. O Júnior vai mostrar recursos que poucas pessoas que usam a CBR Monitor sabem que ele tem. Como usar um leitor serial, como usar uma impressora de etiqueta, vários outros recursos que estão lá e a pessoa não sabe. Então, é bem interessante para quem usa o monitor. Na sala 2, o Celso vai mostrar o ambiente de desenvolvimento que a gente criou na DJ System para compilar nosso PDV em Linux. Então, ele vai mostrar no OpenSUSE como instalar um Lazarus e o ACBR nele, né? Inclusive compilando alguns projetinhos. Ok, seguindo com a grade, lá na sala 1 a gente vai ter daí o Rafael Teno, mostrando a CBR Lib, que é o projeto que a gente está lançando agora. Naturalmente, quem usa o CBR Monitor tem muito interesse na CBR Lib. Então, por isso que a gente deixou junto. Então, ele vai dar um overview da CBR Lib, vai mostrá-la funcionando com C#, vai mostrá-la funcionando com Java e com a porcaria do VB6. Aqui no auditório, o Marcos Douglas vai mostrar o Lazarus, ele vai dar um overview do Lazarus, vai mostrar alguns projetos gigantescos onde o Lazarus é usado como back-end ou como solução. Então, é bem bacana de ver essa palestra dele. E na sala 2, o Isaac Pinheiro, o pai do ACBR SPED, ele que criou a CBR SPED, vai estar mostrando como você pode usar o SPED com padrões de projeto, além de estar apresentando um projeto de autoria dele, que é o ORMBR. Né? Então, quem quiser conhecer o ORMBR, não deixe de ver a palestra do Isaac. Ok, depois desses dois blocos, respira fundo, almoço, vamos comer algum pouco. Porém, aqui a gente tem uma peculiaridade do espaço, a gente só tem um restaurante. Então, já dá para imaginar que não vai dar para comer todo mundo ao mesmo tempo lá, né? Vai gerar uma certa fila no restaurante. Então, logo depois que chegar no horário de almoço, a Nilma da Embarcadero, ela vai estar aqui fazendo uma palestra sobre licenciamento de Delphi. Então, é um bate-papo bem descontraído, bem solto. Quem tiver dúvidas sobre licenciamento Delphi, o que eu compro, a Professional, é um perguntas e respostas, é um bate-papo. Então, fiquem aqui, conversem com a Nilma. Eu já tive nessa situação, quando eu era muito pequeno como software house, e eu usava o Delphi pirata. Daí eu pegava, vou comprar esse Delphi. Mas eu não sabia nem quanto custava. Eu falava, vou ligar no Embarcadero para ver quanto custa. Eu falava, mas se eu ligar, vão descobrir que eu uso pirata, e daí eu estou ferrado. Então daí eu não ligava e não saía, não fazia nada. Então, isso vai ser uma oportunidade bacana com a Nilma aqui. Vocês estão aqui, perguntem o que quiserem para ela e vamos limpar. No final do período de almoço, a gente vai ter um intervalo, que eu vou pôr uns vídeos aqui, mas no finalzinho do almoço, o Helder da Control ID vai vir e vai apresentar a Control ID, que é um entrante novo no mundo de automação comercial. Eles têm um grande expertise com biometria. E eles também estão com SAT e impressora. Então, ele vai apresentar um pouco a empresa e falar um pouco dos projetos deles. Voltando do almoço, nós vamos ter a palestra, nesse auditório, a palestra do Edgar de Castro. O Edgar é da FRAC, sabe tudo de legislação fiscal de todos os estados do Brasil. É impressionante, a cabeça é um pendrive. Mas muda muito, é impressionante. Mas como ele está muito inserido no meio, cheio de fabricantes, do fisco, a FRAC, ele tem as informações em primeira mão para passar para vocês.
Então, é muito interessante para quem quer acompanhar, principalmente agora nesse cenário nosso, que nós estamos com um novo governo e mudanças vêm para frente. Então, inclusive, isso ele já tem algumas ideias do que pode vir a acontecer com o novo governo. Na sala 1, vamos ter o senhor dos WinDevs, Amarildo. Ele vai mostrar um pouco o que é o WinDev, uma linguagem bem interessante, uma ideia poderosíssima, rápido de fazer as coisas, e como integrar o ACBR com ela. Na sala 2, a gente vai ter o Elton mostrando o ACBR TFD com recursos, às vezes, poucos usuais. Recarga de celular, correspondente bancário, além de mostrar hoje como que a gente vai usar o TFD sem o ECF, que foi um componente que, quando foi criado, ele foi meio enraizado com o ECF. Então, ele vai mostrar ele rodando na prática. Logo depois, o Elton, o coitado, vai sair da sala lá, vai vir correndo para cá, vai vir no auditório e vai fazer uma palestra sobre os ECFs virtuais. Os ECFs virtuais é um recurso bem bacana que o ACBR tem, mas eu vejo que pouca gente usa. Você tem uma aplicação que roda em ECF, só que agora você precisa atender SAT ou NFC. Com o ECF virtual, pouquíssimas mudanças na aplicação você consegue fazer isso. Porque ele vai se comportar, a sua aplicação vai pensar que está falando com ECF. E do outro lado está saindo um NFC, está saindo um SAT. Então é bem legal. A Bematec, que vai estar no auditório 1, na sala 1, perdão, vai mostrar uma palestra que, olha, eu já vi esse hardware deles, eu já vi uma explicação deles lá em Curitiba. É uma coisa surreal, é uma coisa muito inovadora mesmo que eles estão criando para o mundo de automação. A gente de automação está muito acostumado só em cumprir o que o físico manda. Um SAT, não sei o quê, NFC. E eles têm uma proposta para automação bem interessante, usando o IoT e usando inteligência artificial. Então, para fazer Big Data, para você fazer coleta de comportamento de consumidor, é muito bacana. E na sala 2, o Marcos Douglas apresenta mais uma palestra. Ele vai mostrar no Lazarus como fazer um back-end. Ou seja, programação web com Lazarus dá para você fazer no back-end. Então, ele vai fazer um back-end em Pascal, não sei se é ao vivo ou se vai compilando na hora. E ele vai fazer uma validação da nota fiscal eletrônica, só para vocês verem que dá para você usar Linux, por exemplo, com Lazarus. Depois disso, a gente tem um coffee break, uma ótima oportunidade para conhecer, conversar um pouco com todo mundo, com os fabricantes, 1 hora de coffee break. E depois a gente tem mais uma palestra aqui, com o Júlio Omar, aqui no auditório. Ele vai mostrar o Delphi Community e vários componentes que são super úteis. Você fala, o Delphi Community é peladão, não vem nada. Aí você pega os componentes que o Júlio Omar vai indicar, você vai ficar com uma ideia poderosíssima. Né? A Nilma, talvez ela cite na apresentação dela as limitações do community em termos de comercial, quem pode usar ou não. Né? E na sala 1, eu vou estar com o pessoal da Elgin, vamos fazer uma palestra sobre a plataforma fiscal. O Rubens vai fazer uma palestra sobre monitoramento de SAT. E eles também têm algumas novidades para quem está aqui no evento sobre TEF. Então, essa plataforma fiscal é um projeto que eu estou trabalhando em conjunto com a Elgin, é um produto que a gente criou dentro da DJ System e está licenciando para a Elgin. Ela permite que você crie SAT, NFC, MFE, tudo num programa integrado. Então, você não fala mais diretamente com esses equipamentos, você fala com essa plataforma, configura ela cuida de contingência, é um projeto bem legal que a gente está investindo. E aqui na sala 2 vamos ter o Ítalo. Ítalo acho que não chegou ainda, né? Então, com sorte, vamos ter o Ítalo. E ele é o pai da NFSE, só ele que entende essas coisas aí, aqueles arquivos INI dele. Então, ele vai destrinchar para a gente como que configura esses arquivos INIs, como que dá para expandir a NFSE, como que ela trabalha, inclusive citar o possível mudança na NFC, que estão tentando fazer um padrão, tomara que não seja igual o padrão FEBRABAN, né, que não tem padrão nenhum naquilo. Exatamente, o tamanho da linha é igual. Como último bloco, a gente vai pôr todo mundo aqui no auditório, vamos ter meia hora de perguntas livres.
Então, se você tem alguma dúvida que não foi esclarecido na palestra, alguma curiosidade, vai ser um bate-papo que todo mundo vai conversar, você pode direcionar para algum desenvolvedor, ou jogar aberto, e o que se sentir mais à vontade, puxa a responsabilidade para responder. Né? Daí, depois da meia hora final, a gente vai fazer alguns sorteios, alguns prêmios, algumas pessoas que estão aqui vão ganhar prêmios, e sorteios. Os fabricantes, quase todos os fabricantes, nos doaram equipamentos, impressoras, a gente tem bastante equipamento para sortear. Então, muita gente vai sair com um presentinho daqui. Bom, pessoal, é isso, a abertura. Atrasei bem, vamos atrasar, talvez a gente tenha que entrar um pouco no horário do almoço, mas espero que vocês tenham um bom evento. Vamos dar um intervalinho aqui de 10 minutos, só para ajustar os notebooks aqui. Quem for aí nas outras salas também já pode ir se posicionando lá, pegando o local. E bom evento para todos.